Fala, senhores, tranquilo? Então, mais aí nossa videoaula aí em tempos de emergência, em tempos de coronavírus. Então, é importante que você esteja estudando, é importante que você esteja atento. Não deixa passar o prazo, cai para dentro, filho. Então, vamos lá. A gente está lá seguindo o nosso tópico, vocês fizeram simulado agora tem pouco tempo, né? E a gente seguindo a nossa Matemática 2, que é a parte que eu estou dando para vocês, a gente vai seguir com a Matemática 2, só que agora a gente está no livro 1, Matemática 2, assunto 2, para você não se perder. Tá certo? A gente vai falar agora de produtos notáveis, que é a próxima matéria que está na sequência. Muitos de vocês já viram produtos notáveis, mas é importante que você fique atento. Então, primeiro processo que eu preciso saber, deixa eu puxar uma setinha aqui para você entender. Produto, filho, produto. Antes de eu falar de produto notável, o que é produto? Produto de dois elementos. Então, se tiver, sei lá, x mais 2 vezes x mais 3. Isso é um produto de um binômio. Aqui é um produto de dois elementos. Como que eu resolvo isso? Chuveirinho. O primeiro multiplica com o primeiro, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, mais 3x. Depois, 2 vezes x, mais 2x, 2 vezes 3, mais 6, juntos semelhantes, x ao quadrado, mais 5x, mais 6. Então, isso é um produto de um binômio, ok? E o que é um produto notável? Por que chama de produto notável? Porque é um produto, porém o elemento se repete. Então é uma multiplicação, só que os dois caras, ao invés de eu ter x mais 2 e x mais 3, eu tenho dois caras iguais. Eu estou botando A e B, a gente bota A e B, para você saber que pode ser qualquer um. Ok? É importante que você identifique que eu tenho um primeiro elemento e tenho um segundo elemento, ele está sendo elevado ao quadrado. Se você não lembrar desse produto, você pode fazer a fórmula do chuveirinho, que você vai sair na mesma resposta, porém, você precisa de tempo. Tempo é importante para a sua prova? Claro que é importante. Você precisa ficar esperto, beleza? Então, olha para cá. Esse primeiro camarada aqui, como é que vai ficar? É A ao quadrado. Se eu fizer o chuveirinho, vai cair nesse processo. Mas eu preciso lembrar o seguinte, para eu fazer o processo inverso depois. Você já vai ver. Eu preciso lembrar o quê? Como é que eu resolvo esse cara? Ele é o quadrado do primeiro, mais, porque o mais aqui, esse elemento mais, é o mesmo mais desse cara aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, produto notável, isso aí você aprendeu no seu 8º ano. Tem alguns que estão no 8º ano vão ver isso agora, daqui a pouquinho, que é logo no início. Quem está no 9º ano já viu isso com certeza, e quem está no primeiro nem fala, né? Então, tem que saber isso daí. Diferença de quadrados, ok? Diferença do elemento que eu estou multiplicando. É a mesma propriedade, o mesmo elemento, o quadrado do primeiro. A diferença é que aqui, em vez de ser mais, vai ser o quê? Só esse menos aqui que muda. Ok? Menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, esse mais aqui mantém. Então, fica atento que esse mais aqui mantém. Só muda esse menos aqui no meio. Tá certo? Então, um binômio ao quadrado virou um trinômio aqui, que vai ser semelhante. Esse outro cara, como é que eu chamo ele? Produto, que é a multiplicação da soma pela diferença de dois elementos iguais. Ok? Então, quando eu tenho uma multiplicação, os dois elementos A e B, e aqui A e B, só que um é soma, o outro é diferença, isso também é um produto notável. Notável porque ele acontece mais vezes. O que é uma coisa notável? É uma coisa que se destaca, que acontece muito. Então, se acontece muitas vezes, é isso aí que eu preciso ver. Beleza? Então, e como que eu faço esse cara? Se eu fizer o chuveirinho, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, ó, vou botar em vermelho. Se eu fizer o chuveirinho, ó, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Aqui, ó, aqui e aqui. B vezes A, mais, vou botar na mesma ordem, mais AB. BA é a mesma coisa. E no último, mais B, menos B ao quadrado. O que eu posso fazer aqui, meu amigo? Menos AB mais AB, ó. O que sobrou para mim? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, um produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente falando assim, parece um monte de quadrado, um monte de número, fica meio estranho. Mas na hora que você resolver o exercício, você vai ver que não tem problema nenhum. Vai ver que é sem estresse. Além desses três caras aqui, que são os mais importantes para você, você que vai fazer concurso para Cefet, você que vai fazer concurso para militar, você precisa saber mais alguns, ok? Precisa saber mais esses dois caras aqui que são elevados ao cubo, ok? O que é importante? Mesmo processo. Se você fizer o chuveirinho, vai dar certo, ok? O chuveirinho vai dar certo também. Porém, se você souber, vai ser muito melhor. A soma de dois elementos elevada ao cubo. Primeiro ao cubo,
segundo ao cubo, lá no final. Ok? Isso vale para a diferença, já vou matar aqui logo. O primeiro e ao cubo. 3 vezes, ó. 3 vezes quem? Como é que vai ser a ordem desse cara aqui? Isso que é importante, ó. 3 vezes AB, 3 vezes AB. Mas é 3 vezes A ao quadrado. Deixa eu botar aqui em preto para você enxergar melhor. 3 vezes A ao quadrado B e 3 vezes AB ao quadrado. Tá certo? Então troca, ó. 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado. Ok? A mesma coisa aqui, ó. A ao cubo, B ao cubo. Lembrando que nesse caso vai ser mais, menos, porque é o quadrado aqui. Tá certo? Porque é negativo. Só muda um pouco os sinais aí. A ao cubo, menos 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado. Então, sabendo esses três primeiros e esses dois aqui, para a galera que tá pensando em fazer essas áreas técnicas, até Cefet, como a gente já falou, específica da Cefet, você precisa saber. Tem mais produtos notáveis, professor? Tem mais produtos notáveis. Mas esses outros produtos notáveis que você está vendo na sua apostila, nesse assunto aqui, eles são mais para a parte do EPICAR e Colégio Naval, que por enquanto não é o seu foco. Se você está com esse foco, você pode ver outras aulas, você pode ver outras videoaulas, outras aulas de outros professores, mas pra gente, o que a gente precisa nesse momento, para você que vai fazer o pré-técnico, é isso aqui. Beleza? Tá certo? Então, produtos notáveis 1, esses são os principais. O que é produto, o que é produto notável? E, além disso, o que está vendo nessa apostila? Você tem o processo inverso da multiplicação. Processo inverso da multiplicação, fatoração. Ok? O que é fatoração, professor? O que é fatorar algum elemento? É você destrinchar ele. Vamos dizer um nome, uma coisa meio assim. Destrinchar. Como assim? Você está vendo aqui, quando o elemento se repete, pode ser valor ou pode ser incógnitas. Aqui, ó, eu estou vendo que eu estou repetindo o A e o A. Tá vendo? Eu tenho o A em dois elementos que é uma soma. A, C, A, D. O A não repetiu nos dois? Então, posso colocar em evidência. Então, esse nome aqui, fatoração, inclui evidência. O que é evidência? Quem está em evidência? É um cara que se destaca. O que está em evidência agora? O coronavírus. O que está em evidência? Alguma coisa que está se destacando, que está todo mundo falando. Então, quem está em evidência? Pô, o A está em todo mundo. Então, o A está em evidência. Então, ele que vai ficar multiplicando quem? Multiplicando o C e o D. Então, você tem que fazer de uma forma na fatoração que quando você multiplica aqui por chuveirinho, tem que voltar a dar esse mesmo resultado aqui, ó. A vezes C mais A vezes D. Vê se não deu a mesma coisa. Então, você fazer daqui para lá, de lá para cá, tem que dar a mesma coisa. Beleza? Se não der a mesma coisa, apaga e faz de novo. Tem que dar. Beleza? Outro caso aqui também que a gente vai ver em fatoração, esse camarada aqui, ó. Pô, professor, tem um monte de coisa. Faz por parte. Calma, respira e faz por parte. 3 e 6. Primeiro, olha o valor. Eles não são múltiplos, mas não adianta eu colocar o 6 em evidência porque o 3 não vai dar. Mas o 3 eu posso colocar em evidência. Ó. 3 entrou em evidência porque está nos dois elementos, é múltiplo dos dois. Segunda incógnita. A ao quadrado e A. Eu não posso colocar o A ao quadrado em evidência, eu tenho que colocar o que aparece nos dois. Quem aparece nos dois? A. O A aparece nos dois. B e B ao quadrado. Você já entendeu. Quem aparece nos dois? O B. Vezes. Agora eu vou abrir parênteses e vou ver o que está faltando para cada um. 3 eu já tenho. Quando eu multiplicar, já tenho. A ao quadrado, B. Aqui não só tem o A, então faltou o Azinho ali. Ó. Quando eu multiplicar, e o B eu já tenho. Então só faltou o A. Ok? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, mais. Mais quem? 3 vezes quem dá 6? 2. Primeiro 1. 2. A e A, já tenho. B e B ao quadrado. Não está faltando um B aqui? 2B. Então, eu transformei um elemento que aparecia em duas vezes para um elemento que aparece em uma só vez. Se eu fizer, professor, eu quero ter certeza. Faz a multiplicação, faz o chuveirinho, ok? E vê se vai dar esse mesmo cara. Tem que dar. Ok? Você vai ver que vai dar. Tá tudo certo aí. Então, isso é a fatoração. Pode ser somente com elementos, pode ser com números, elementos, e você vai ver algumas situações mais complexas do que essa daí, mas é essa a base que você precisa de saber. Beleza? Principais elementos de fatoração. Um que você vai precisar de saber, tem que saber, você que é aluno Supermódulos, que tem que saber, é esse cara aqui, ó. Trinômio do quadrado perfeito. Que trinômio grande, né? Trinômio do quadrado perfeito. Mas nada mais é que o processo inverso de um quadrado perfeito. Então, se você pega lá um elemento qualquer, vamos escrever aqui um elemento aqui. Se eu pego
lá, a ao quadrado, né, se eu pego x ao quadrado mais 6x mais 9. Como que eu verifico se esse cara é um quadrado perfeito? Eu vou ver duas situações. Primeiro eu vou olhar esses dois, o primeiro e o último cara. O primeiro é um elemento que está elevado ao quadrado? Sim. Então eu posso falar que meu A vale x. Esse cara é um quadrado? É. Ou posso botar uma raiz nele? Posso. Então eu posso falar que o meu B é igual a 3. Então meu A é x, meu B é 3. O que eu aprendi no produto notável? Olha aqui, ó. Esse sinal daqui é mais. Então vamos lá no mais, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vamos ver se vai dar certo. 2 vezes é a regra. 2 vezes está lá, vai cair todos. 2 vezes quem? X vezes 3. Vê se vai dar esse cara que está aqui no meio. 2 vezes x vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6x. Bateu? Bateu. Se bateu, se deu certo, ele é um trinômio perfeito. Que trinômio perfeito é esse, professor? O trinômio do A e do B. Então fica como aqui, ó. Quem é o A? X. Quem é o B? Mais 3 ao quadrado. Ou, eu posso escrever isso também, ó. X mais 3 vezes x mais 3. Então eu transformei um trinômio, né? Peguei esse cara e transformei para uma potência. Então, o trinômio do quadrado perfeito nada mais é que o processo inverso do produto notável. Você precisa saber alguns importantes. Quem são os mais importantes? Esse aqui, né, como eu mostrei para você. Você precisa saber que o negativo também você vai ver, só vai trocar esse sinal aqui central, ele vai ser negativo. Precisa saber esse camarada aqui ao quadrado e precisa saber esse elevado ao cubo para a gente fazer alguns exercícios aí. Beleza? Vamos fazer um exercício para você entender esse negócio aqui? Não adianta nada a gente ficar falando e você não fazer exercício nenhum, tá certo? Vou marcar alguns para vocês também daqui a pouquinho, a gente vê. Deixa eu fazer um exercício aqui primeiro, antes da gente separar, tá certo? Antes da gente separar, vamos fazer o exercício aqui, que está lá na página, o exercício número 1 da página 425. Deixa eu botar aqui no quadro para você saber. Lá na página 425, filho. Número 1 logo para arrebentar, Cefet. Olha que coisa linda. Pessoal que pensa na Cefet aí. O exercício está lá da seguinte forma. X ao quadrado menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Ele está pedindo para você desenvolver. Simplifica. Só isso. Simplifica. Beleza? Você está vendo que não tem múltipla escolha. Então, você está vendo que é uma questão específica da Cefet. Beleza? Se é específica, você já sabe que tem uma maldade na situação. Então, fique esperto que tem uma maldade. Então, vamos ver. X ao quadrado não. Aqui é x ao cubo. Eu escrevi errado. Não é ao quadrado, é ao cubo que está aqui. Beleza? Para eu fazer esse exercício, eu preciso saber algumas coisas aqui. Então, você precisa fazer um processo. Então, eu vou dar um esqueminha aqui, ó. Dar um pausazinho aqui. Vamos pensar. O que eu preciso saber? Eu preciso saber também... Tem o trinômio perfeito. Beleza. Mas e o cubo, professor? Tem um processo contrário do cubo? Sim, tem um processo contrário do cubo. Então, pausezinho aqui, pausezinho aqui para você saber o que você precisa saber para você matar esse exercício aqui. Você precisa saber o quê? O processo inverso da diferença de cubos. Diferença e soma de cubos. Eu preciso saber essa diferença e essa soma de cubos. O que é essa diferença como? Ó, A ao cubo menos B ao cubo. E eu preciso saber também A ao cubo mais B ao cubo. O que ele se transforma? O que ele se transforma para eu conseguir fazer? Você vai ver, tem como deduzir. Na apostila tem lá mostrando como se deduz, mas é importante você saber como que a parte final dessa história. Na apostila de vocês, vou até dar um bizu para vocês. Na apostila de vocês está um pouco diferente. Está até errado. Corrige lá na apostila de vocês para ver a maneira certa. Então vai ser o quê? Ó? A menos B ao cubo. Na segunda apostila de vocês, está lá assim, vai ser A menos B. Então primeiro multiplicou. A menos B. Vezes quem?
A ao quadrado, então presta atenção que está ao contrário na apostila, A ao quadrado mais, né, AB mais B ao quadrado. Você está vendo que é quase um trinômio perfeito, quase, mas não é, porque não tem o 2, tá certo? Então não é um trinômio perfeito, então é A menos B e esse cara aqui, A ao quadrado, B ao quadrado. E esse cara A mais B? Vai ser A mais B, vezes quem? Na apostila de vocês está lá, ó. A mais B vai ficar... Não, peraí, esse aqui está ao contrário, tá? Troca esse sinal aqui, senhores. Só conferindo. Na apostila, então, vai ser lá, A ao quadrado, eu tenho os elementos. A ao quadrado de novo, tá certo? Você está vendo que vai dar positivo, então vamos botar tudo positivo lá. A ao quadrado é esse, eu troquei com B. Então vai ser A mais B, então vai ser A ao quadrado. Deixa eu pegar aqui. Ó, na apostila de vocês, na página 425. O A ao cubo é A menos B, tá certo? Então, onde está B ao quadrado? Isso aqui que está ao contrário na apostila. Esse cara aqui que você vai substituir na apostila. Conserta lá. Então, A ao quadrado menos B vai ser A menos B, A ao quadrado era mais mesmo, tá certo? Mais AB, B ao quadrado. E no A ao quadrado, no A mais B, aqui que muda é A ao quadrado também, esse cara você vai mudar lá. Menos AB mais B ao quadrado. Então só muda esse cara aqui e menos aqui repete o menos, mais repete o mais. Troca o sinal do meio. Só o meio que muda. Tá vendo? O que eu preciso disso para fazer o nosso exercício aí? Por que eu preciso disso para fazer aqui? O que eu estou vendo aqui? Eu tenho uma diferença de cubos ali. Ó. Quem é o A? A é igual a X. E 8, eu não posso falar que é 2 ao cubo? Então, meu B é igual a 2. Então, isso aqui eu não posso escrever como x ao cubo menos 2 ao cubo. Isso não posso escrever assim. E esse x ao quadrado menos 4 ao quadrado também não pode ser x ao quadrado menos 2 ao quadrado? Não caia na besteira de simplificar isso aqui. Tem um menos no meio. Você tem que simplificar por esse processo, ó. Diferença de cubos, diferença de cubos. Primeiro aqui em cima, primeiro aqui em cima. Como que fica então essa diferença de cubos? Vai ficar A menos B. Então fica x menos 2 vezes x menos 2. Vezes quem? A ao quadrado. X ao quadrado. Mais AB. Então, mais 2x, que é A vezes B. Mais B ao quadrado. Mais 4. Ok? Sobre. Esse aqui você já conhece. Essa é uma diferença de quadrados. X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então fica x menos 2 vezes x mais 2. Ok? Então eu fatorei o meu primeiro elemento pelo cubo, fatorei o meu segundo elemento por um cara que eu já conhecia. Quem que eu posso cortar? Ó? Se está multiplicando, agora eu posso cortar esses dois caras aqui. Quem que sobrou nessa história? Quem que sobrou nessa história? Deixa eu botar aqui em azul a resposta para você entender. Ficou x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre, quem sobrou aqui? X mais 2. Essa é a resposta de um exercício que é considerado difícil para muitos na Cefet. Mas depois que você vê essa diferença de cubos aqui, você faz algum exercício, você começa a lembrar mais vezes, como que você vai lembrar? Só fazendo exercício, filho. Não tem outra maneira de você lembrar. Você tem que fazer exercício. Essa parte é importantíssima, você fazer muito exercício. Você vê que não tem nada de muito complexo. Você vê que o gabarito é esse aqui. Beleza? Então a gente vai dar um pause aí. Vamos fazer mais exercícios. Vamos marcar alguns exercícios para você entender. E daqui a pouco eu volto para a gente falar mais um pouquinho que exercício que eu vou fazer. Beleza? Valeu! Fala, senhores. Voltando aqui então, como a gente está falando de produtos notáveis, como eu falei, a gente preparou o quadro aqui. Eu quero que vocês façam na apostila de vocês, marca para você fazer, como a gente sempre faz, ó, marca lá, 1, 3, 6, 9, 15, 18, beleza? Então, o 1 a gente fez aqui, que foi aquele da Cefet, eu vou fazer mais outros dois para vocês, mas eu gostaria que você fizesse antes de você ver essa resolução, ok? Então, dá uma olhada antes, vê como é que faz para a gente então ver como se você vai bater o que você fez com o que eu vou estar fazendo aqui, beleza? Então, olha só, a 3 aí ele falou o seguinte, simplifique. Pediu para simplificar essa equação. Então, vamos primeiro organizar essa galera aqui. Ó.
Vamos ver como é que fica primeiro aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 12. Já está do jeito. Organiza aqui embaixo. X ao quadrado menos 12x mais 36. Só organizei. Primeira coisa que eu preciso observar é que são duas equações diferentes. Então, vou separar essa aqui, a minha número 1, e essa aqui, a minha número 2. Eu vou ver se alguma delas é quadrado perfeito, conforme a gente viu na aula anterior. Se alguma delas é um quadrado perfeito. Então, dá uma olhada aqui. Olha essa minha segunda expressão daqui. Eu estou vendo que a primeira é um 12, não é quadrado, então já descartou. A minha segunda, eu estou vendo que tem um 6. Eu só preciso verificar, então, quem agora? O meu cara central. Vamos ver? O meu A vai ser x, o meu B, quem é o quadrado que dá 36? 6. E o que eu preciso verificar? Pela minha regra, o sinal é menos 2 vezes quem? X vezes 6. 2 vezes x vezes 6 vai dar 12x? Pô, vai dar 12x. Então, ele é um trinômio perfeito, né? Deixa eu botar bonitinho aqui. Então, ele é um trinômio perfeito. Vamos ver? Como assim? Já tem o x, já tem o 6. Qual o sinal que está aqui no meio? Não é menos? Então, vai ser x menos 6 ao quadrado. Então, ele já bateu, já é um trinômio perfeito ali. Essa é a minha primeira, eu quero que você tenha uma atenção maior aí nela, ok? Essa minha primeira é o seguinte, você tem que fazer um detalhe. Você viu que existem produtos notáveis. Eu preciso de dois elementos que vão dar esse cara. É um produto e dois elementos para poder conseguir simplificar. Como que eu consigo encontrar esses meus dois elementos? Como que eu consigo encontrar esses dois elementos aqui na minha raiz? Eu vou ter que fazer uma parada que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Ou já viram, que é a equação, isso é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Por que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Então vamos lá, mais um pensamento aqui para você conseguir fazer esse exercício, aqueles pensamentos que a gente sempre faz na sala. O que é um trinômio? Ele pode ser a multiplicação de x menos a primeira raiz vezes a multiplicação de x menos a minha segunda raiz vezes o elemento a. Então, isso aqui é a forma fatorada da equação do segundo grau. Beleza? Então, a gente está falando de fatoração. Isso aqui é importante, certo? Isso aqui é importante você saber, que se eu souber minhas duas raízes, eu posso transformar essa minha equação para uma forma fatorada. Então, eu só preciso saber quem são essas minhas raízes. Como é que eu descubro? Fórmula de Bhaskara. Vamos ver então? Então, minha primeira já foi, minha segunda já foi, aliás. Minha primeira, então, como é que vai ficar? Eu tenho, então, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Como é que é a fórmula de Bhaskara? Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Quem é o b? b é menos 8. Ok? Menos 8 ao quadrado, eu tenho 64. Menos 4 vezes 1 vezes 12. 1 menos 4 vezes 12. Então, 4 vezes 12 menos 48. 64 para 48, eu vou ter 16. Olha que lindo. 16 é uma raiz exata. Vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você que ainda não viu essa equação, você precisa de saber ela aqui, tá? Essa equação, essas duas aqui que eu envolvi dentro do retângulo, são as fórmulas para resolver a fórmula de Bhaskara. É só você treinar, você ver que não tem nenhum mistério. Vamos ver aqui então? Menos b, não era 8? Menos 8? Menos 8, 8. Menos 8, mais ou menos, a raiz de 16. Então, vai ser mais ou menos, quanto que é a raiz de 16? 4, sobre 2 vezes a. O a não é 1, sobre 2. Aí eu vou para achar minhas duas raízes. Uma com mais, outra com menos. 8 mais 4, 12 sobre 2. 8 menos 4, 4 sobre 2. Então, eu tenho 6 e tenho 2. Esse é o meu x1
esse é o meu x2. Como que eu vou aplicar ele para poder resolver na simplificação? Então, resolvendo aqui na forma, ficou meio embolado, mas você vai entender. Organizando, meu primeiro cara aqui em cima, x menos 1 vezes x menos 2. Quem é o x1? 6. Então fica x menos 6. Quem é o x2? 2 vezes x menos 2. Professor, eu não acredito que isso vai dar essa minha equação. Faz o teste do chuveirinho que você vai saber. Sobre x menos 6 ao quadrado, que nada mais é x menos 6 vezes x menos 6. Agora sim, você consegue ver quem que você consegue simplificar. O que sobrou? Resposta final, x menos 2 sobre x menos 6. Está aí a minha resposta. Beleza? Então, o que você precisou aqui? Equação de segundo grau, lembrar da forma fatorada, você precisa saber dessa forma fatorada, e lembrar de um trinômio perfeito. Estou sabendo que você já está juntando um monte de informações aí para a gente conseguir resolver os exercícios, beleza? Esse é o primeiro aí que eu queria que você resolvesse. Esse tem uma coisa nova, mas é legal você fazer. Segundo exercício, colégio militar. O que eu falei aqui, ó? Ele quer que você encontre desses elementos aqui, quais desses 5 caras aqui que está ali dentro. Então vamos ver por parte, se tem algum que eu consigo. Ele não está pedindo para resolver, ele só pediu para saber quem está ali dentro. Então vou resolver por partes aqui, ó. Vou pegar esses 2 caras aqui no início e esses 2 caras aqui no final. Aqui tem x e aqui tem y. Vamos ver? Você está vendo que o x aparece nos 2 elementos? O que te lembra isso que eu falei para você? Não foi o processo de fatoração? Então vamos ver quem está em evidência. X ao cubo, x elevado ao quadrado. O x ao quadrado não aparece nos 2? Então é ele que está em evidência. Então vai ser x ao quadrado vezes, abrir parênteses, x ao quadrado vezes quem dá x ao cubo? Faltou o x. X ao quadrado vezes quem dá x ao quadrado y? Menos y. Então, nesse primeiro cara, coloquei evidências, esse meu elemento aqui. Vamos para a minha segunda parte. Y ao quadrado, y ao cubo. Quem que está em evidência? Y ao quadrado, porque aparece nos 2. Então vai ser y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes quem? Vai dar x. Y ao quadrado x. Não está faltando x? X. Y ao quadrado vezes quem? Y ao quadrado vezes quem? Vai dar y ao cubo. Não está faltando o y aqui? Faltou um y. Qual o detalhe agora? O detalhe do sinal. Você está vendo aqui? Eu quero que eles dois sejam iguais. Eu quero que aqui seja menos, para eu colocar em evidência de novo. Então, para aqui dar menos, aqui fora tem que ser menos também. Ó. Vê se você, na hora que você multiplicar, não vai dar. Ó. Y ao quadrado vezes x menos xy ao quadrado. Y ao quadrado vezes menos y, menos com menos, mais. Vê se não bateu. E aí, você vai colocar em evidência novamente, jovem. Em evidência quem? O x ao quadrado, aliás, o x menos y e o x menos y. Aparecem os dois. Coloque evidência de novo. Coloque evidência 2 vezes. Coloque em evidência x menos y e x menos y. Então fica x menos y vezes quem? X menos y vezes quem vai estar aqui, ó. Vai ser x ao quadrado. Não foi só ele que faltou para ficar aqui, ó? E vezes quem para ficar aqui? Menos y ao quadrado. Então, esses dois elementos aparecem na multiplicação. Vamos ver qual desses dois que está na minha resposta. Ó. Eu tenho x ao quadrado menos y nas minhas respostas? X ao quadrado menos y, não. Qual outro detalhe que eu preciso ver? Esse cara daqui, ó, olha que coisa... Aqui desse jeito não tem nenhum dos dois. Ó. X menos y não tem. X ao quadrado menos y ao quadrado também não tem. Então eu preciso fazer mais um detalhe. Qual outro detalhe que eu preciso fazer? Esse cara também é um produto notável. Olha que pegadinha danada. Vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui não é uma diferença de quadrados? Então eu vou fazer de novo fatoração. De novo fatoração? Como é que fica aqui, filho? Diferença de quadrados. Diferença do primeiro pelo segundo vezes a soma do primeiro pelo segundo. Então vai ser x menos y vezes x mais y. Vê se isso não é igual a isso aqui. Ó. Sim ou não? Sim. Olha de novo, olha por último aqui. Ó. Eu não tenho x menos y vezes x menos y. Então aqui vai ficar o quê? X menos y ao quadrado vezes
x mais y. Agora sim, eu consigo encontrar algum elemento. Ó. Quem que apareceu agora? X menos y ao quadrado. O único elemento que eu consegui observar da minha resposta. Letra E. Beleza? Então essa questão, colégio militar. Ok? Questão do colégio militar aí, que você precisa de ficar atento nesses detalhes aí. Beleza? Dá para fazer mais uma? Acho que dá para fazer mais uma, para a gente fechar questão número 18, que é questão rápida para você fazer. Questão da AFA. Você fala, pô, professor, mas da AFA? AFA, questão 18, a gente falou assim, ó, a diferença entre os quadrados de dois números, ó, a diferença entre os quadrados de dois números, que dois números? X ao quadrado menos y ao quadrado. A diferença entre os quadrados de dois números, que eu não sei quem é, a diferença entre os quadrados de dois números naturais é igual a 27. Então, primeiro tem que saber que são números naturais. Os números x e y, então, pertence, né, naturais x e y pertence aos naturais. Naturais que a gente já sabe quem são. 1, 2, 3, 4, 5 são, né, positivos. Naturais aí, sei que era isso. Ele falou o seguinte, um dos possíveis valores do quadrado da soma desses números é, então, um dos possíveis valores do quadrado da soma desses caras. Então, vamos entender? Um dos possíveis valores do quadrado da soma. Então, x mais y ao quadrado é quanto? Então, ele quer um possível, uma possibilidade. Um possível valor do quadrado da soma. Então, vamos entender algumas coisas. Primeiro, vamos fatorar esses dois caras. Ó. X ao quadrado e y ao quadrado. Isso aqui não pode ser x, tá menos primeiro, x menos y vezes x mais y. Isso vai ser igual a 27. Então, o que eu estou percebendo? Eu tenho uma multiplicação de dois valores que vai dar 27. Tem que ser multiplicando dois caras que vai dar 27. Então, vamos ver as possibilidades que eu tenho para números naturais. Então, pode ser 1 e 27. Pode ser? Pode. Se eu multiplicar 1 vezes 27, vai dar 27. Então, esse cara é o x menos y. Esse cara é o x mais y. Isso é uma possibilidade. Qual outra possibilidade que eu tenho para dar 27? 3 e 9. Também vai dar 27? Também vai dar 27. Então, aqui eu tenho x menos y. Aqui eu tenho x mais y. Tá vendo? X menos y e x mais y. Existem mais possibilidades para números naturais? Se você for tentar, você vai ver que não tem nenhuma possibilidade para números naturais. Então, só pode ser esses valores aqui. E o que ele quer? A soma desses dois caras ao quadrado. Um dos possíveis valores. Então, quais são esses possíveis valores para a soma? Só pode ser ou 27 ou 9, porque são os dois maiores valores, ó, mais e mais. Um é menos e mais, ó. Mais e mais no 2. Então, só tenho duas possibilidades. Ou é 9 ao quadrado, ou é 27 ao quadrado. 9 ao quadrado, eu tenho 81. Se você olhar nas suas respostas, nas suas alternativas, não tem essa opção. Qual outra opção que eu tenho? 27 ao quadrado. Eu vou fazer 27 vezes 27 para ver quanto que é. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 18. 2 vezes 7, 14, que vai 1 agora. 4 com mais 1, 5. 9, 8 mais 4, 12, vai 1. 729 é uma possibilidade. Alternativa letra C, que é uma das possibilidades que eu tenho, exercício da AFA, que você consegue fazer. É claro, tem que pensar um pouco mais. Mas você tem essa capacidade de fazer exercício de oficial, para quem está terminando o terceiro ano de ensino médio. Beleza? Então esse foi o último exercício que a gente fez aí. Você vai me perguntar mais, você vai ter mais coisa para poder desenvolver. Então você tem que também agora, você vai assistir a próxima aula, ok? Assista a próxima aula, comenta o seu nome lá, vai no comentário, bota o seu nome no comentário, é importante para a gente saber esse seu feedback aí, beleza? E qualquer dúvida, chama no WhatsApp, beleza? Tamo junto, bons estudos. Abraço.